Senhoras e senhores, estamos de volta para a segunda rodada do Physics Fight final do YPT Brasil 2012. Agora o time 0 Kelvin será relator, Umidade 0 será oponente, Gatos e Schrödinger, revisor. Será apresentado pelo número 9, Imã e Moeda. O enunciado é o seguinte. Coloque uma moeda verticalmente sobre um ímã. Incline a moeda em relação ao ímã e em seguida solte-a. A moeda pode cair sobre o ímã ou voltar à posição vertical. Estude e explique o movimento da moeda. O time relator tem 12 minutos para fazer sua apresentação. Boa tarde, meu nome é João Gabriel e eu vou apresentar o problema ímã-moeda. O nosso objetivo é estudar o movimento que uma moeda realiza ao ser colocada sobre um ímã e inclinada. Nós temos duas opções para esse movimento. Ela pode tanto cair quanto voltar para a sua posição inicial. Uma pequena introdução teórica. Um dos fatores relevantes para esse problema é a permeabilidade magnética do material, que resumidamente, é a facilidade com que ele interage com as linhas de campo magnético. Quanto mais atraído ele é. E temos três tipos de materiais: os diamagnéticos, os paramagnéticos e ferromagnéticos. Os diamagnéticos são fracamente repelidos por um ímã. Os paramagnéticos são fracamente atraídos por um ímã. E já os ferromagnéticos são os que são fortemente atraídos por um ímã. Campo magnético, nós temos dois tipos de campo, que pode ser formado por passagem de corrente elétrica ou tanto por um ímã, que é o nosso caso, que é formado pela interação das cargas, dos momentos de polo, alinhamento dos momentos magnéticos dos átomos, das partículas que formam o ímã. O campo magnético pode ser definido pela densidade de fluxo magnético. E vamos lá. No caso do ímã-moeda, são duas forças que atuam basicamente sobre a moeda. Nesse caso, nós temos a força peso e também a força do campo magnético. Vamos lá. O que define a moeda dela cair ou não são são os torques dessas forças. Nós temos primeiramente o torque da força peso, que primeiramente definimos o ângulo. Todos os ângulos que definimos são em relação à vertical e não horizontal. Vamos lá. O torque da força peso seria o raio, que como as moedas são homogêneas, o centro de massa dela fica no centro da moeda, e é dado por essa forma: mg d seno θ sobre 2. D sobre 2 é o raio, m é a massa da moeda e g é a gravidade. Nós também temos o torque da força magnética. Ele é o que tende a fazer com que a moeda volte para a posição de equilíbrio na vertical. Nós temos o momento de polo induzido da moeda passa, por favor. E esse torque é dado pelo momento de polo vezes o campo magnético vezes o seno desse ângulo. Volto rapidamente. Nós podemos perceber que o torque é dado no sentido anti-horário pela regra da mão direita. Certo? Vamos lá. Nós temos a condição de equilíbrio para podermos calcular o ângulo máximo em que a moeda ou cai ou ela retorna ao ponto, dado no momento em que esses dois torques são iguais, onde o torque magnético se iguala ao torque da força-peso. Então, a soma dos dois torques são igual a zero, porque ambos apresentam sentidos opostos. A partir daí, nós temos, quando o torque da força magnética é maior que o torque da força-peso, a moeda tende a voltar à sua posição de equilíbrio. Quando o torque da força magnética é menor, a moeda tende a cair. Primeiramente, vamos analisar o momento que ela cai. A partir desse momento, a partir desse ângulo máximo, o torque da força-peso é maior. Além disso, também temos uma inversão nos polos da moeda, que faz com que haja também uma força magnética que atue a favor dessa queda, e fazendo com que a moeda caia. Vamos. Nós também, fora da condição de equilíbrio, nós podemos calcular o momento de inércia e aceleração angular da partícula, também conhecida a segunda lei de Newton para a rotação, no qual a soma dos torques é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular da partícula, no caso da moeda. Para pequenos ângulos dessa oscilação, nós podemos achar uma função horária desse movimento que ela realizaria, esse movimento harmônico, que é dado pela função apresentada. Nós temos os ângulos, o cosseno de ômega, velocidade angular, o tempo e o ângulo inicial.
Vamos lá. Porém, isso não é o que ocorre na moeda. Nós temos uma perda, uma dissipação de energia que faz com que ela retorne à posição inicial. Se nós não tivéssemos uma força resistiva a esse movimento, ela realizaria um movimento harmônico e ficaria nesse movimento e não retornaria à posição vertical. Nós temos, então, uma equação. Esse gama é o fator de amortecimento, que depende dessas forças resistivas, que, no caso do nosso problema, nós analisamos e descobrimos que são as correntes de Foucault. São correntes induzidas, realizadas pelo movimento da moeda dentro desse campo, que atuam contra a força magnética. Com isso, nós podemos calcular um gráfico teórico para essa oscilação. Observe que essa amplitude da oscilação vai diminuindo devido a esse amortecimento, até que ele atinja a posição de equilíbrio. Agora, o funcionamento da moeda, do problema. Aqui temos um pequeno gráfico, uma pequena animação para simular esse movimento. Percebam que a moeda vai oscilando cada vez com uma amplitude menor, até que ela tenda a permanecer em equilíbrio novamente. Pode passar? Nossa metodologia experimental. Nós confeccionamos esferas em aço de diferentes tamanhos. Nós não utilizamos moedas usuais, tipo centavo ou outras moedas, devido às imperfeições da moeda. Nós temos as bordas dela chanfradas, e isso não possibilita uma análise mais precisa do problema. Nós confeccionamos moedas de diferentes diâmetros e de diferentes espessuras também. Uma base magnética, não magnética de acrílico, ímãs permanentes de neodímio e um transferidor para calcular esse ângulo. Apoios não magnéticos para podermos empurrar a moeda e a régua para podermos empurrar a moeda. A partir de análise de vídeos, filmagem de análise de vídeo, nós podemos calcular o ângulo máximo em que o ângulo máximo até a moeda antes que a moeda caia. Passa. Então, nós podemos calcular esse ângulo, empurrando a moeda gradativamente até o ponto que ela cai. Através de vídeo, nós calculamos esse ângulo. Nós temos os gráficos para a variação da espessura da moeda. Percebemos que quanto maior a espessura da moeda, maior esse ângulo máximo. Isso pode ser explicado. Quanto maior a espessura, imagine uma espessura muito grande. Nós temos que o momento de dipolo, o momento magnético induzido da moeda, ele não está diretamente na mesma direção da moeda, ele está um pouco inclinado para cima, o que faz com que esse ângulo aumente. Com uma espessura muito fina, ele está praticamente na mesma direção da moeda, então nós temos uma diminuição desse ângulo máximo. Agora, com o diâmetro das moedas, mantivemos a espessura e alteramos o diâmetro das moedas. Observamos que quanto maior o diâmetro das moedas, menor é esse ângulo máximo. Isso se dá devido ao aumento do torque. Quanto maior o diâmetro, maior o torque da força-peso. Então, com isso, eu tenho um ângulo menor. Também temos um pequeno vídeo experimental que mostra esse fenômeno. E, exatamente como previsto na teoria, ele realiza esse movimento harmônico amortecido até voltar à posição de equilíbrio. Também, através de medições de vídeo, nós pudemos analisar o movimento da moeda e obtivemos esses gráficos. Observamos que, nesse caso, moeda de 40 milímetros de diâmetro e de 20 milímetros de diâmetro, o que ocorre no amortecimento? Observamos que a moeda de 20 milímetros atinge equilíbrio muito mais rapidamente. E também observamos que esse gráfico corrobora a nossa teoria com o movimento harmônico amortecido. Variando a espessura, também obtivemos os mesmos gráficos. Observamos uma variação menor na de 1 milímetro, tanto pela velocidade desse movimento, e observamos também que o tempo dela é menor. No caso, essa variação, essa força, devido a essa variação do momento dipolo magnético. Concluímos, então, vários parâmetros relevantes para essa observação, como o diâmetro da moeda, a espessura da moeda, a massa dela, como nós falamos das correntes de Foucault, nós analisamos também, se fizermos furos nas moedas, nós temos uma diminuição dessas correntes de Foucault, o que diminui o amortecimento. E nós temos uma oscilação por um tempo maior. A força magnética, que é a força
que faz com que a moeda é a força de restituição do movimento harmônico, que faz com que esse movimento se realize. E então, com isso, o que o problema nos pediu foi descobrir que tipo de movimento é esse. E, através da nossa teoria e comprovando experimentalmente, descobrimos que se trata de um movimento harmônico amortecido, principalmente devido a essas correntes de Foucault. Também temos um pequeno atrito entre a base de contato, porém, esse atrito se trata de um atrito estático. Ele não realiza trabalho. Se tivermos uma superfície sem atrito, o que mudaria é um deslizamento, a moeda realiza um movimento mais ou menos assim, com atrito quando a moeda ocorre o deslizamento. Mas, para o movimento de oscilação, isso não influi. Bom, basicamente é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Agora o time oponente tem 2 minutos para suas primeiras perguntas. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas a serem feitas para a equipe relatora. A sua teoria ela foi montada toda em cima de um ímã muito maior que a moeda. Isso aí... O ímã não era muito maior que a moeda. Não foi visto aqui nas imagens. O ímã muito maior que a moeda? Não era muito maior que a moeda. Em que isso afeta? Nós tivemos primeiro... As dimensões do ímã. Eu tenho que as dimensões do ímã alteram a densidade de fluxo magnético dele. Eu percebia que o torque nas magnético imagens que todas as linhas de campo elas eram sempre verticais. Ou seja, o ímã realmente era bem maior que a moeda. Não. Eu também tenho... No ponto de equilíbrio, também tenho... primeiramente, a imagem não foi a experimental, foi uma ilustração que nós usamos para explicar o fenômeno mais facilmente, mais didaticamente. No caso, você falou aqui sobre um movimento amortecido. Você sabe definir qual é a classificação dele? É movimento harmônico amortecido. Qual a classificação? Subcrítico, supercrítico, crítico? Eu acho que isso não é importante para o problema. Não? A Você definição... tem certeza? Eu expliquei o movimento e amortecimento dele e como esse amortecimento influi na oscilação. No caso aqui, a fórmula do movimento harmônico ela não prevê a variação do período até que a amplitude seja zero. E como é que você justifica que a variação do seu período? Não, nós temos a variação. Saberemos daqui a pouco, porque agora o time oponente tem 3 minutos para preparar a sua apresentação. Agora o time oponente tem 3 minutos para fazer sua apresentação. Boa tarde. Boa tarde, eu sou Guilherme, da equipe Umidade Zero. E vou fazer agora a avaliação oposição ao time relator. Bem, os pontos positivos. O time teve uma boa definição dos parâmetros a serem analisados, embora foram poucos. Grande uso de equações, ilustrando bem o problema teoricamente. Ele falou sobre o movimento oscilatório amortecido, apresentou seus erros experimentais e citou a perfuração das moedas. Agora, os pontos negativos. O gráfico que comprova o movimento oscilatório amortecido apresenta uma baixa precisão. As fórmulas apresentadas não foram usadas experimentalmente, ou seja, ele não comparou o fator dissipativo, por exemplo, aos dados teóricos dele. Ele não aproveitou bem o tempo da sua apresentação, faltou muito tempo, assim, coisa de 2 minutos e meio, que dava para ser bem aproveitado.
uma limitada análise da variação de parâmetros independentes. Ele ele não fixou, por exemplo, a massa do ímã e o diâmetro, e variou somente espessura. Não foi definido com clareza o ponto limite pedido pelo problema, o ângulo limite. Assim, a teoria que ele montou sobre a teoria que ele montou sobre o movimento oscilatório é para um ímã muito maior que a moeda. No caso, a gente deu para perceber aqui, porque sempre que ele colocava as linhas de campo, elas eram sempre verticais. Não foi variado, no caso, o tamanho do ímã, que seria muito relevante, e ele não soube classificar o movimento oscilatório amortecido, além de não ter feito análise, por exemplo, ele não fez a análise do equilíbrio que a moeda vai ter para um determinado ângulo. Ok. Agora vamos para 10 minutos de discussão. Eu quero saber primeiro, de acordo com a sua teoria e com seus experimentos, de que vai depender esse ângulo limite? Esse ângulo limite, sim, depende do torque magnético e da força-peso. Quando eles se igualam, eu tenho o equilíbrio instável da moeda. E outros parâmetros dimensionais, por exemplo, espessura, foi e o que foi variado no problema. Certo. E como foi que você fez para fixar, por exemplo, a massa e o diâmetro e variar só a espessura da nós mandamos confeccionar moeda? as moedas. As moedas foram confeccionadas... Sim, mas caso a densidade delas é a mesma, certo? Então, se você varia a espessura e fixa o diâmetro, a massa delas muda. Sim. Você não acha que isso ia ser um erro no seu problema? Não, porque nós variamos, a partir dessa variação, nós analisamos o ângulo. E foi variado e foi comprovado, ele coincidiu com a nossa teoria. Por que você não variou o tamanho do ímã e não vai ser relevante? Sim, nós temos, tanto é que, como você pode observar aqui, nós temos o ímã... O ímã... o ímã variado, o tamanho dele é relevante, sim ou não? O tamanho do ímã altera a sua densidade do fluxo, o que altera o torque da força magnética. E é então, relevante sim para o problema. Por que você não variou aqui? Por que você não avaliou? Nós apresentamos o problema. Isso teoricamente. Nós sabemos que aumentando a densidade de fluxo magnético, nós aumentamos o torque. E analisando o torque da força magnética, nós podemos estudar o fenômeno. Certo. Por que você não avaliou as situações em que, por exemplo, em que vão ocorrer equilíbrio estável, instável, indiferente? Então, foi o que nós mencionamos. Não vai ser relevante? Temos a posição de equilíbrio quando os torques se igualam. No caso, mas que tipo de... É um equilíbrio instável. Equilíbrio? Equilíbrio instável, porque qualquer pequena... Instável quando os torques se igualam. Porque qualquer pequena oscilação, eles vão sair dessa posição. Portanto, quando ele está na posição vertical, eu tenho equilíbrio estável, porque inclinando ela um pouco, com um ângulo menor que o ângulo limite, ela tende a voltar para a sua posição. Então, no caso... Você diria que o equilíbrio não é instável quando ela está na posição de equilíbrio dos torques? Aí vai ter... não é possível definir se o equilíbrio, quando ela está no ângulo limite, se ele é instável ou se ele é estável. Porque não dá se para você... definir? Não, porque se você... A definição... pela definição, eu tenho um equilíbrio instável. Se eu alterar essa posição de equilíbrio, ele vai tender a voltar para o ponto de equilíbrio. Mas se ele é o limite, então quer dizer que ou tem os dois ou não tem nenhum dos dois. Certo? Tem os dois o quê? Equilíbrios. Então, eu tenho um movimento. No ângulo limite, exato. Eu tenho...
Na teoria, na prática é muito difícil alcançar esse ângulo, mas devido às perturbações do campo magnético e diversos fatores. Mas se eu deixasse a moeda nesse ângulo, eu teria um equilíbrio. Porém, a mínima perturbação faria com que ele saísse desse ponto, desse equilíbrio. E isso define A um sua equilíbrio equação instável. teórica aqui do movimento amortecido, a gente vê claramente que ela não predizia a variação do período, a não ser que a amplitude fosse zero. Aí o período ia tender para o infinito. Mas aqui a gente viu experimentalmente que o período varia muito e ele varia, inclusive aqui na simulação que você fez. Sim, Como exatamente. é que você ele varia isso? Até que ele tenda o equilíbrio. Mas a equação não diz o que você está dizendo. Do Nós movimento temos a variação amortecido, ela exponencial não do varia o movimento período. amortecido, que depende Enquanto do tiver crescente... movimento, ela não vai variar o período. Não, eu tenho uma variação do período porque eu tenho uma variação da amplitude. Ela não amplitude. prediz isso. Como é que você... qual é o erro que você avalia que possa interferir nesse período na prática? Tá, eu não disse isso. Nossa teoria não diz isso. Nós estamos dizendo... consequentemente, esse período vai variar. O amortecimento devido às correntes de Foucault... Não foi o que nós vimos aqui nesse gráfico. Você falou que na teoria o período não muda, mas não foi o que nós vimos aqui no gráfico teórico. Eu vou definir, a cada movimento ele diminui a sua amplitude. Eu não tenho outra pergunta. Periódico. Aqui é um movimento oscilatório, existe força restauradora, sim ou não? Sim, seria a força magnética, agiria como força restauradora dessa... Você tem certeza que é força? Não, ou seria o torque magnético. É o torque magnético. Ah, sim, a força restauradora é a força magnética. Existe força restauradora? Não, você disse... Foi o que você acabou de dizer, você perguntou. Pois é, eu estou lhe perguntando, eu não afirmei nada. Existe força, sim ou não? Sim. Restauradora? Para esse movimento? Sim. Sim, a força magnética atua como força restauradora. Não seria um torque restaurador? Sim, é que você me perguntou da força, você não me perguntou do torque. Eu perguntei sim ou não, e você disse sim, sendo que existe apenas o torque restaurador. O torque é devido à força magnética. Já que existe um braço nesse movimento. Perdão, você me perguntou da força restauradora. Sim. É a força magnética. E você... Pois é, eu perguntei se existe, não qual é. Sim, existe. Certo. Você está dizendo. E, no caso, você variou nos seus experimentos. Você disse dos fatores... Você variou as moedas ou você fez sempre com a mesma moeda? Nós tivemos fixando os parâmetros. Sim, nós variamos as moedas. Aqui temos várias moedas que nós utilizamos. Aqui, e nós tivemos esse cuidado porque nós temos o efeito da esterese nas moedas, que afetaria o problema. Certo. Foi o que foi mencionado no nosso problema anteriormente. Então, você acha que a parte teórica ela foi sim comprovada com os seus experimentos? A nossa teoria dizia que esse movimento sim, a ser investigado... Ela foi comprovada, sim ou não? Sim. O movimento do teórico era o movimento harmônico amortecido até ela voltar à posição de equilíbrio. Experimentalmente... Perdão, deixa eu continuar. Experimentalmente, nós obtivemos exatamente esse fenômeno do movimento amortecido até que ele retorne à posição de equilíbrio. Você falou sobre o movimento harmônico amortecido? Sim, porque eu tenho harmônico? Harmônico amortecido. Se não fosse amortecido, ele tenderia a ficar nesse movimento. Não seria oscilatório, porque se ele fosse harmônico, o gama ia ser zero. Sim. Não, o gama é o fator de amortecimento. É a nossa definição, que foi o que eu expliquei. Esse movimento é o movimento até ele tender o equilíbrio. O movimento harmônico amortecido, eu falei que é isso. Obter um gama quantitativamente é praticamente impossível. Por que você não avaliou a influência do atrito no seu experimento? Então, o atrito com ar, em relação às correntes de Foucault, ele não é relevante para o nosso problema. Tanto é que, ao fazer furos nas moedas, nós diminuímos a área e o atrito com Quer ar dizer não é que relevante. se o coeficiente entre a moeda e o ímã cinético fosse muito baixo, agora o estático máximo fosse muito baixo, foi o que eu disse. Nós iria teríamos acontecer o mesmo movimento?
Perdão, eu disse isso no meu slide. Você está questionando pontos apresentados no meu problema. Eu disse, eu tenho uma força de atrito, sim, que ela é um atrito estático, que ela não atua Mas realizando toque. eu estou Se fazendo eu não tivesse outra atrito, pergunta. Se o atrito estático máximo fosse pequeno, em que isso aí ia foi o que eu influenciar? mencionei novamente na minha apresentação. Ela poderia deslizar. Então, além desse movimento, ela teria um movimento de deslize. Fora da posição de ângulo equilíbrio do ímã. limite iria ser afetado, que no caso é o foco aqui do problema? Não significantemente. Significativamente. E no caso a moeda fosse carregada eletricamente, como iria se comportar? Aí eu teria eu teria variação. Além do dipolo induzido, eu teria essa carga. Aí também depende de carregada tanto positiva quanto negativamente e dos polos do ímã. Mas isso alteraria o momento de dipolo da moeda, alterando o torque magnético. Assim, como? Quanto maior a carga, menor se eu aumentasse o momento de polo magnético, eu aumentaria o torque. torque magnético. E eu diminuiria esse ângulo máximo limite. Você considera o atrito com o ar relevante em relação às correntes de Foucault? O atrito é relevante para... o movimento. Qual atrito você acha mais importante? O problema, ele pede para analisar o ângulo máximo. Não, ele não pede. Ele pede para analisar o movimento da moeda. O ângulo máximo é para definir o ponto em que ela cai e o ponto que ela volta. Ok, obrigado. Agora o time oponente tem 1 minuto para suas considerações finais. Eu falei. Bom, no caso, o que eu tinha aqui para falar para a equipe relatora eu falei. Eu só queria agradecer. E pedir que vocês entendessem, porque eu gaguejei muito, não é por nervosismo, é porque eu sou gago mesmo, entendeu? Então, e no mais, só isso. Agora o time avaliador tem 3 minutos para suas primeiras perguntas. Oi, uma pergunta para a equipe relatora. Você realmente acha que a corrente de Foucault é muito relevante para o problema? Sim, é o amortecimento mais relevante para o problema. Ok. E o atrito? Em relação à corrente de Foucault, ele não apresenta uma relevância. Okay. Não apresenta relevância para o problema. Há uma variação significativa no campo magnético para que haja a corrente? Repetir? Há uma variação significativa do campo magnético para que haja essa indução de corrente elétrica? A corrente de Foucault é realizada pelo movimento da moeda. Sim ou a não? partir do campo. Há uma variação significativa? Da moeda, da velocidade, Ok. variação da moeda, velocidade da moeda, movimento da moeda. Em sua opinião, para a equipe opositora, na sua opinião, quais são os torques do problema? Quais são? Os torques da moeda do problema. Os torques têm o Rapidamente, torque por favor. da força peso e da força magnética. Certo. A teoria apresentada pelo relator, na sua opinião, é válida? Parcialmente. Ok. Ajuda a relevância para a equipe compreensão. relatora. A resistência devido às correntes de Foucault são mais relevantes que o atrito entre o ímã e a moeda? Com certeza. Como você conseguiu esse gráfico de oscilação tão perfeito? Ele não é tão perfeito assim, mas obrigado pelo elogio. Nós tivemos... E onde está a dispersão dos seus pontos? Nós filmamos o movimento diversas... Você pode colocar seu gráfico, por favor? Rapidamente, por favor. Onde está a dispersão desses pontos? Teórico ou gráfico? O gráfico da oscilação. Oscilação. Certo. Qual que é o erro experimental do seu gráfico? Por favor, relator. Perdão, só um minutinho. Não é um minutinho. Qual é o valor do seu erro experimental? Aproximadamente 2 graus. 2 graus. E como seu fit ficou tão perfeito? Como? Como o fit ficou tão perfeito? Usamos uma câmera
qualidade profissional. Ok. Você consegue previsão teórica do ângulo limite? Sim, no momento de igualação dos torques da força-peso e magnética. O peso é tão relevante para o problema? Sim, Por quê? porque o torque da força-peso é o que atua fazendo com que a moeda caia, atuando contra o movimento do torque Você acha magnético. que ele é mais importante que a força magnética? Os dois são os torques relevantes para o problema. Eles são da mesma ordem de grandeza? Sim. Sim? Você concorda com isso? Não. Eles Não. são de que ordem de grandeza? A ordem de grandeza eu não sei te informar. Ok. Como se comporta o movimento de queda sobre o ímã quando o ângulo limite é atingido? É um movimento acelerado. Ok. Que além da... Não. E como se comporta essa aceleração? eu tenho, além do torque da força-peso, eu tenho uma força magnética atuando sobre ela. Tá Que bom. aumenta conforme o ângulo. E essa aceleração é Ok. variável? Agora o time avaliador tem 2 minutos para preparar a sua apresentação. Ok, agora o time avaliador tem 3 minutos para fazer sua apresentação. Boa tarde a todos. Eu sou Isabela Santiago, eu vou fazer a avaliação do problema 9, IMA e moeda. Bom, resumindo a apresentação, na teoria deles, eles analisaram o MAS amortecido e a oscilação na volta. Experimentalmente, eles analisam, de novo, a oscilação após a volta, e concluindo, eles fazem um resumo teórico, mas não fazem uma comparação muito relevante com a teoria. Os pontos positivos do relator. Ele define corretamente que a força restauradora é a força magnética e faz boa aproximação para o MHS amortecido, apesar de não definir corretamente qual a força que resiste. Negativamente, esses são os pontos negativos do relator. Ele define erroneamente a condição de equilíbrio. Ele fala que o torque magnético deve se igualar ao peso, o que não é verdade. Os torques que deveriam ter considerado na velocidade são mecânicos, apesar de relativos à força magnética, invalidando toda a teoria apresentada. Os gráficos são uma simples união de pontos. É estranho o experimento ter um fit perfeito da teoria. Não analisa o movimento de inércia, que influenciaria no movimento angular. Só analisa o movimento de oscilação após a volta, e não de queda. Possui ângulos limites de ordem de grandeza muito diferentes, o que é incoerente. Pontos positivos do oponente. Ele questiona a condição de equilíbrio. Negativos. Ele não percebe a total invalidade da teoria, como já disse, apresentada pelo relator. Ele não questiona a falta de análise de erros experimentais. Ele questiona a variação dos tamanhos, quando na verdade, não é tão importante. Ele não questiona a irrelevância das correntes de Foucault. E ele define erroneamente quais são os torques relevantes para o problema. A visão geral do debate é que as perguntas do opositor não foram relevantes e não houve uma discussão muito dinâmica ou relevante para o entendimento do problema. Agradeço a atenção. Agora o time relator tem 2 minutos para suas considerações finais. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar um ponto que a maioria das perguntas da equipe oponente foram feitas, sendo que a maioria delas estavam respondidas na minha apresentação. Eu receio que ele não tenha prestado atenção na mesma. Ela disse que vocês disseram que existe um movimento de oscilação após a queda, e não há. E o torque é sim o da força-peso. É o da força magnética, o torque magnético e o torque da força-peso. E em relação aos gráficos, eu acho que houve uma pequena confusão por parte da equipe avaliadora, porque nós apresentamos dois gráficos diferentes, o gráfico teórico e o gráfico experimental. E o gráfico teórico, sim, estava perfeito, porque é um gráfico teórico. Que mais? Bom, nós analisamos os movimentos pedidos do problema, quando ele volta até ele atingir a posição de equilíbrio e após esse ângulo limite, que é quando ele cai. E também, em relação às correntes de Foucault, eu volto a afirmar que, sim, elas são as forças mais relevantes para o problema. Bom, basicamente é isso. Espero ter feito uma boa apresentação. Muito obrigado a todos. Vamos agora para 10 minutos de pergunta do júri, começando agora com o Bruno Reis. Alô.
Oi, primeiro, eu só queria pedir para vocês, se vocês puderem colocar os gráficos experimentais que vocês obtiveram, porque depois eu acho que vai ter gente que vai querer perguntar sobre isso. Eu queria perguntar para a equipe avaliadora a respeito dessa condição de equilíbrio. Na sua visão, qual que é a condição de equilíbrio? Isso. Pega o microfone. Pega o microfone. Posso ir para a lousa? Por favor. Vai comigo. Se puder fazer um diagrama de corpo livre. Bom, você tem aqui a moeda e o ímã. Aqui você tem a força 1. E aqui você tem... E aqui você tem o ângulo θ e θ2. O torque dessas duas forças devem ser iguais. E essa seria a condição de equilíbrio. Tá. E aonde que está a força magnética, força peso? Quais são essas duas forças? As duas são forças magnéticas. Tá. E a força peso não influencia aí? Não, a força peso influencia, mas a força magnética é mais relevante do que a força peso. E você sabe a ordem de grandeza dessas forças? Ou Não, a mas razão das ordens de grandeza? Mas eu sei, mas a ordem de grandeza do peso é muito menor do que a ordem de grandeza da força magnética. Tá, ok. Obrigado. Tá bom, vai. Rapidinho, já estamos colocando os gráficos. Você não me pergunta. Tá. Beleza. Não, mas pode seguir. Vamos girando fazer as perguntas. Tira aí primeiro, tira. Tá pronto? Ainda não, só um minuto. Não precisa ser do gráfico, não. Você falou da largura, né? Da moeda, variou a largura da moeda. A espessura, né? Isso, Tá ok. E na sua equação para o torque da moeda, você só levou em consideração a distância do centro da moeda até a extremidade, né? O raio D/2. Sim, Essa espessura da moeda vai influenciar em alguma coisa? ela influencia devido... Eu posso ir para a lousa? Quando eu tenho uma espessura muito grande e aqui uma espessura menor. Certo? Eu tenho que o momento de polo desse ímã aqui, ele está mais próximo da vertical do que esse daqui. Eu vou diminuir mais aqui para... Imagina assim. Apenas para contrastar. Então, com isso, eu alteraria o torque da força magnética. Porém, a dimensão da espessura em relação ao raio, nós podemos aproximar para que essa distância seja aproximadamente igual a essa, porque essa variação não interfere na resolução do problema. Ok? Alisson, agora. Para a equipe relatora também, vocês mencionaram o efeito da esterese. Eu queria entender como é que vocês acham que a esterese afeta o problema. Ela afetaria pelo fato de que eu tendo a presença de um campo magnético no material magnético, ferro magnético, eu tenho uma alteração após a retirada desse campo, ainda sobra uma densidade de fluxo residual na moeda. Ela, de certo modo, se transformaria num ímã mais fraco. Depende do material que é feito, da permeabilidade magnética. E com isso, nós teríamos um momento de polo diferente. Se ela estivesse magnetizada, eu teria uma maior força magnética, um torque maior. E nisso eu variaria o ângulo limite. Eu teria uma variação do ângulo limite. Olha, eu queria perguntar aí para a equipe relatora o seguinte: quando você tirou a moeda um pouquinho da posição vertical, um pequeno deslocamento, ela voltou? Como? Perdão? Quando a moeda estava num plano vertical, né? Aí você deu um pequeno deslocamento angular, pequeno, antes de atingir o ângulo limite. Sim. Ela voltou? Ela volta, sim. Fica oscilando? Ela oscila menos e volta. E volta. Certo. Significa que o equilíbrio é estável, né? Nessa posição, sim. Na posição de equilíbrio em que os trabalhos se igualam, é instável. Na posição já com uma inclinação. Com ângulo limite. Porque daí, nesse caso, eu tenho os torques, a restante dos torques é nula. Eu gostaria de ver as tabelas com os dados experimentais
Eu acredito que seja aquela em que vocês relacionaram a massa com o ângulo. Acho que é a próxima. O diâmetro. O diâmetro, talvez. Não, é uma que aparece 43, um ângulo. Uma das primeiras. É. 43. Vamos lá. Tinha uma em que vocês falavam de uma relação entre a diminuição do ângulo e a massa, enfim. Havia um ponto em que isso não acontecia na tabela. Havia? Um ponto que passava, acho que de 32 para 43. Eles vão procurando aqui, enquanto isso vamos girando. Tá. Para todos. Respondam sim ou não. Se esse é um movimento harmônico, ele possui uma frequência natural de oscilação. Perdão? Se se trata de um movimento harmônico, ele possui uma frequência natural de oscilação. Sim. Equipe avaliadora? Sim. Equipe opositora? Sim. Equipe relatora, vocês tentaram determinar com que parâmetros a frequência natural de oscilação, de que parâmetros ela depende? Isso, no caso, a frequência estaria relacionada ao amortecimento, o coeficiente de amortecimento. A frequência natural de oscilação. Sim, estaria relacionado... A frequência natural de oscilação está relacionada a quais grandezas, a quais parâmetros? A força, a intensidade das forças, da força restritiva e, consequentemente, os parâmetros que influem nessa força. O período de oscilação para um movimento harmônico, ele é único? Perdão? O período de oscilação para um movimento harmônico é um só? Não, nós temos o período pode ser dado por uma mola, por exemplo, período 2π raiz de m sobre k. Vocês Então, mediram o depende de período de parâmetros. oscilação para esse movimento? O nosso objetivo foi analisar realmente o movimento, o amortecido, até que a gente... Medir o período de oscilação seria uma maneira de inferir se esse movimento é harmônico ou não? Sim, mas, no caso, eu tenho... Para comprovar a sua assunção, a sua primeira Sim, mas assunção. nós podemos, através... os nossos dados experimentais estavam de acordo com os nossos dados teóricos, analisando outros parâmetros além desse. Nessa tabela que está mostrada agora, vocês têm o aumento do diâmetro e vocês disseram que haveria uma diminuição do ângulo. Como vocês explicam aquela medida que extrapola essa relação? Então, isso foi um pequeno erro de digitação. A gente pede perdão por isso também. A gente inverteu 3, 4, 3. Sim, se depois você quiser ver, a gente pode mostrar a tabela certa. Pode fechar. Não. Para a equipe relatora. Equipe relatora, oi. No seu gráfico experimental, existe uma forma de você determinar o período. Você poderia me dizer como? Eu estimo o tempo entre os máximos e mínimos do movimento. No seu gráfico, esse período é constante? Não. Então, seu movimento harmônico simples, experimentalmente, seria um movimento harmônico simples? Simples, se não... Simples não, amortecido. Sim, sim. Seria, mas o período não é constante. E na própria equação que você deduziu para movimento harmônico, para a parte harmônica da sua equação, você tem uma frequência que é constante. Sim, para os movimentos no qual isso vai se decrescendo, devido exatamente a esse amortecimento exponencial causado pelas correntes de Foucault. Vamos só fechar lá com o Vion. Tem uma pergunta? Hugo? Okay, última pergunta também para a equipe relatora. Com os dados experimentais, vocês fizeram uma interpolação ou vocês fizeram realmente um experimental fit? Desculpa. É um ajuste experimental. Vocês fizeram um ajuste ou vocês fizeram uma interpolação?
Então, nós gravamos e nós fizemos uma interpolação dos pontos do gráfico. Que, como nós medimos em pequenos períodos de tempo, a cada ponto, nós tivemos uma boa precisão. Então, o formato que nós vimos não é o que seria a predição teórica, ele é simplesmente uma interpolação de pontos. Não, o teórico? Não. O experimental. É que os pontos estavam ligados, eu só queria dizer que... Sim, nós mostramos os pontos principais. Infelizmente não temos mais tempo, mas agora podem, por gentileza, fechar as notas dos times relator, oponente e avaliador. Ok, então chegamos ao final dessa segunda rodada. Daqui a pouquinho, Umidade Zero vai ser relator, Gatos e Schrödinger vai ser oponente e Zero Kelvin vai ser revisor na última rodada do YPT Brasil 2012. Até já!